Olá, tudo bom? Eu vou apresentar aqui a minha primeira parte do trabalho, na verdade da lista de estrutura de dados, a parte que a gente fala sobre árvore binária, que se eu não me engano é até a questão 5. Vou estar apresentando o código aqui e rodando para mostrar como é que ele está funcionando. Eu tenho aqui três arquivos, .py, eu fiz em Python, e eu importo eles aqui na main. E na main é onde eu vou chamar tudo e mostrar os inputs também para mostrar que está funcionando. Vamos primeiro na classe noArvore, que é a classe que vai guardar aqui as informações do nó da árvore, que a gente vai poder criar a árvore dessa forma. Como a árvore binária, a gente tem aqui a informação que vai ser carregada, né? A gente tem aqui o nó da esquerda e o nó da direita, porque a árvore binária só possui dois nós filhos, que no caso é a esquerda e a direita. Aqui é só a representação dessa árvore, desse nó na verdade, não faz muita diferença. Então vamos lá começar a falar sobre as funções. Primeiramente eu queria falar que eu criei algumas funções auxiliares aqui, que é a insere nó e a encontra menor valor, que vão me ajudar em algumas coisas. Na questão 1 ele pede para remover um nó, certo? Aqui a gente vai passar a nossa árvore, né, que eu estou chamando aqui de raiz, e eu vou passar aqui o valor que eu quero remover. Então o que ele vai fazer aqui, ó, se a raiz for nula, né, se não tiver nada, ele só retorna a raiz, porque não tem esse valor para ser removido, certo? Caso a informação da raiz atual seja maior do que o valor que eu quero remover, a gente vai para a esquerda. A gente vai pegar valores menores. Então a gente passa de forma recursiva, a gente verifica a raiz da esquerda. Se acaso o valor que a gente quer for maior que o valor da raiz atual, a gente vai para a direita, certo? Enfim, encontrando, se a nossa raiz que a gente quer remover não tiver filho à esquerda, ela vai retornar o nosso nó da direita. Se ela tiver um nó da direita, ela vai retornar para a gente o nó da esquerda, certo? E se ela não tiver os dois filhos, que ela vai fazer o seguinte, ela vai o valor da nosso nó atual, ele vai receber o menor valor da raiz da direita, que no caso a raiz, essa função aqui menor valor, ela simplesmente vai indo para a esquerda até acabar, porque o valor da esquerda sempre ele é menor, certo? Voltando aqui, e aí finalmente a raiz da direita vai ser removida, chamando aqui de forma recursiva, e vai retornar a raiz já com o nó removido e os seus filhos realocados. Na questão 2 a gente tem aqui a altura da árvore, que é uma função bem simples aqui, por conta da recursividade ela fica bem simples. Basicamente a gente passa aqui a raiz, né? Se a raiz for none, ou seja, não existir, a gente retorna zero, porque não tem altura, não tem raiz, não tem altura. Caso ela tenha altura, ela vai entrar nesse return aqui, que esse return diz o seguinte, a gente vai pegar o maior valor entre a altura, meio que varrendo pela esquerda e varrendo pela direita, certo? Porque aqui a gente vai ter possibilidade de ir tanto para a direita quanto para a esquerda, e aí a altura maior vai ser a que estiver mais embaixo, vai ser o nó que estiver mais embaixo. E para incrementar e a gente poder, a cada altura, a gente incrementar um, a gente tem que colocar esse mais um aqui, e aí no final ele vai retornar o maior valor para a gente, que no caso é o valor da altura da nossa árvore. É bem parecido aqui, na verdade não é tão parecido, o que é mais parecido é a da quantidade de nó e quantidade de folha. Mas na questão 3 ele pede a quantidade de nó da árvore. Basicamente a mesma coisa, se tiver none, se for vazio, então a gente não tem nenhum nó. Caso tenha, a gente vai fazer o que? A gente vai dar um return aqui na quantidade de nó para a esquerda, na quantidade de nó para a direita e incrementar um a cada nó, porque esse mais um está incrementando um a cada nó que a gente percorre, e assim ele consegue retornar para a gente o nó. Na questão 4 ele pede a quantidade de folhas, é uma função um pouco parecida. Se for none, novamente retorna zero. Se ela não tiver raiz na esquerda e não tiver raiz na direita, se ela não tiver nó na esquerda nem na direita, significa que ela é uma folha. É a definição de folha. Então ela retorna 1. Caso contrário, ele vai
ele vai chamar de forma recursiva até que encontre uma folha, indo para a esquerda e somando com a direita. E por fim, comparando árvores binárias, a gente vai receber duas árvores, né? A raiz e a raiz compara. Então, se as duas forem none, já retorna true, porque elas são iguais. Se as duas são none, elas são iguais. Se as duas não forem none, ou seja, se as duas tiverem algum conteúdo dentro delas, a gente vai fazer uma comparação aqui das três coisas que tem para comparar basicamente uma árvore, que é a informação dela, a gente está comparando aqui. A gente vai fazer uma comparação da parte esquerda da árvore, então a gente passa aqui de forma recursiva a raiz esquerda e a raiz compara esquerda. E também a gente tem que comparar a parte da direita da árvore, né? Então, de novo, de forma recursiva, a gente passa aqui raiz direita, raiz compara direita. Caso seja verdade, retorna true. E caso nenhum desses casos seja verdade, a gente simplesmente retorna false. Então vamos lá rodar o código para a gente ver se está tudo funcionando. Então beleza, aqui ele imprimiu a altura da árvore. Se a gente vê aqui, a altura é 3. A gente tem a raiz, que é a primeiro nível, o segundo nível é esse aqui e o terceiro nível, então a altura 3. Quantidade de folhas da árvore são 4. E as folhas que estão aqui, essas aqui são as folhas, 4 exatamente, certo? Aqui ele imprimiu para a gente as duas árvores, que no caso é a árvore raiz compara e a árvore raiz, que são árvores idênticas. Eu criei as duas árvores aqui da mesma forma. E aí ele imprimiu as duas árvores, certo? Essa primeira árvore é a raiz e a outra é a raiz compara. E aqui ele imprimiu o resultado de comparar a árvore binária, que foi true, significa que as duas árvores são idênticas. Se eu fechar o código aqui, vamos testar agora a função que remove o item. Vamos aqui remover o 20, certo? A gente está aqui removendo o 20 da raiz. Se a gente rodar esse código, a gente vai ver aqui a raiz antes de ser removida, e depois, removendo o 20, ele vai remover o 20 que estava bem aqui, e ele vai reorganizar os nós dessa árvore, certo? Se agora a gente colocar o print comparar árvore binária, depois, como a gente retirou o 20, a árvore raiz e a raiz compara já não são as mesmas, certo? Vamos rodar aqui o código. Eu vou dar um clear só para ficar, só para ficar mais organizado para a gente ver, certo? Então aqui a gente tem a raiz, a gente remove o 20, a raiz fica assim, e aqui a gente tem a raiz compara. É false porque essas duas raízes não são iguais. Então todos os requisitos foram atendidos e o código está funcionando. Então vamos lá com a nossa questão 6, que é sobre a árvore AVL. Eu criei uma classe aqui bem grande, bem completa para a árvore AVL, para justamente ela conseguir fazer o balanceamento. Então aqui a gente tem os atributos, né, que é a informação, os filhos, que são a esquerda e a direita, a altura do nó, que vai ser calculado por essa função, e o balanceamento, que vai ser calculado por esta função aqui. Aqui está o que mais importa, né, que é o balanceamento, o fator de balanceamento, que foi o pedido na questão. A gente tem aqui que a altura da esquerda vai ser 0, e caso tenha um nó na esquerda, esse nó tenha um nó à esquerda, né, a altura da esquerda vai ser a altura desse nó. Caso ele tenha, aí depois ele vai setar, né, a altura da direita como 0, e caso esse nó tenha um nó à direita, a altura desse nó, a altura da direita, na verdade, vai ser a altura do nó à direita. E aí a gente vai dar um return aqui na definição do fator de balanceamento, que é a altura da esquerda menos a altura da direita, certo? Em relação aos filhos do nó. Aqui a gente tem a função que vai nos retornar a altura, e eu fiz também aqui a de rotação, certo? Aqui vai executar o fator de balanceamento para conseguir deixar a árvore certinha, e aqui a função que vai inserir os nós nessa árvore. Eu fiz isso tudo para que
ficasse da forma correta. E porque eu achei até mais difícil sem essas funções aqui fazer a do fator de balanceamento. Aqui na main a gente importa essa classe, e aqui eu fiz uma função para imprimir a árvore, que é bem parecida com a outra, só que a diferença é que ela vai imprimir aqui junto o fator de balanceamento, certo? E aí aqui eu criei a árvore, certo? Sendo que o primeiro nó tem o valor 1, e depois eu inseri nessa árvore aqui o valor 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é basicamente o exemplo que tem na lista, que é para inserir esses valores. Eu já tenho aqui como essa árvore vai ficar, certo? Para poder... Só para a gente mostrar que a árvore fica assim e que o código está funcionando. A gente tem o 4, à esquerda temos o 2, à esquerda do 2 temos o 1, e à direita do 2 temos o 3, e à direita do 4 temos o 6, à esquerda do 6 temos o 5, e à direita do 6 temos o 7. Se a gente calcular aqui o fator de balanceamento deste nó aqui, ele é zero, né? Porque 2 menos 2 é 0. O fator de balanceamento desse nó aqui também é zero, porque 1 menos 1 é zero, e desse nó também 1 menos 1 é zero, ou seja, a árvore está perfeitamente balanceada. Se a gente voltar aqui, a gente vai chamar a função imprime árvore, a gente pode rodar ela aqui. Vou dar um clear aqui primeiro, para ficar melhor para a gente. Então aqui a gente está exatamente daquele jeito. A raiz principal aqui é o 4, com fator de balanceamento 0, como a gente percebeu aqui. À esquerda nós temos o 2, que também tem o fator de balanceamento 0. À esquerda do 2 temos o 1, fator de balanceamento 0. À direita temos o 3, fator de balanceamento 0. Exatamente como está aqui. E à direita do 4 nós temos o 6 com fator de balanceamento 0 também. À esquerda do 6 temos o 5 com fator de balanceamento 0. E à direita do 6 temos o 7, também fator de balanceamento 0. Ou seja, o código está funcionando pelo menos de acordo aqui com esse diagrama aqui de gráficos que a gente tem. A próxima questão que a gente tem aqui é a questão 7, que é uma questão teórica. Ela pergunta se pode acontecer um fator de balanceamento em uma árvore AVL igual a mais 3, e a resposta é não, porque o fator de balanceamento para uma árvore estar balanceada vai de menos 1 até 1. Então, um valor sendo mais 3, ele vai estar excedendo esse fator de balanceamento permitido, então a árvore estaria desbalanceada. Vamos lá para a última questão, que vai ser inserir de 1 a 7 em uma árvore AVL. Eu estou aqui com o simulador. Vamos inserir aqui o valor 1, ele foi inserido normalmente, que é o primeiro. O 2 vai ser inserido à direita do 1, perfeito. Foi incrementadas as alturas. Vamos aqui inserir o 3, ele vai ser inserido também à direita do 2. As alturas serão incrementadas. Só que agora a gente pode perceber aqui que esse 1 aqui, o fator de balanceamento dele é quanto? 0 menos 2. Então o fator de balanceamento desse 1 aqui está sendo menos 2. Então ele vai ter que fazer um balanceamento dessa árvore, fazendo uma rotação aí. E agora está balanceado de novo. Vamos inserir o 4 aqui. Inserido, ele vai ser inserido aqui à direita do 3. Foi inserido, incrementado as alturas. Se a gente perceber, a árvore está balanceada porque o fator de balanceamento aqui está tudo certo. Aqui está dando menos 1, que é permitido. Aqui está dando também menos 1, que é permitido. Então está tudo ok. Inserindo o 5, que vai ser inserido agora à direita do 4. Inserido o 5. Ele vai incrementar as alturas. E agora ele teve que fazer aí uma correção de balanceamento, por conta que o 5, quando ele entrou, ele alterou o fator de balanceamento ali do 3 e do 4. Na verdade, acho que foi do 4, né? Teria que voltar um pouco. Enfim, vamos para o próximo aqui, inserindo o 6, que vai ser inserido à direita do 5. Vou tentar ir mais devagar para eu conseguir acompanhar certinho. Inseriu à direita, incrementou. Agora, tá certo por enquanto. O fator de balanceamento do 4, aqui o fator de balanceamento está errado no 2, porque 1 menos 3 é menos 2. Então aqui vai ter uma rotação para que o fator de balanceamento seja corrigido. Ele vai rotacionar, tá vendo que aqui o fator está errado.
rotacionou. E vamos para a última inserção, que é o 7. Inserindo. Vai ser inserido à direita do 6. Ele foi inserido. Incrementa, incrementa. Agora, o fator de balanceamento está errado. Foi ali no anterior. Que se a gente fizer aqui 2, 1, menos 2 a menos 1 está correto. 0 menos 1 está correto. Só que aqui a gente tem o fator de balanceamento errado, né? Está sendo 0 menos 3. 0 menos 6 é menos 3, tem que fazer uma correção de fator de balanceamento aqui. Uma correção de fator de balanceamento, isso está certo. E aí, com essa correção, a árvore fica perfeitamente, como no exemplo que a gente usou no código. Todo o fator de balanceamento aqui da árvore está em 0. A árvore está perfeitamente balanceada.